Muito bem. Vamos a Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, expondo as pragas no Egito, continuando a nossa exposição aqui. Já falamos de 4 delas. Aliás, estamos vendo o livro de Êxodo desde o começo, em pregações mais ou menos panorâmicas, sem muitos detalhes, coisa que nós fazemos à noite mais. Versículos 9, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Diz assim, a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa o que vai ser dito aqui, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração de acordo com cada necessidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Então, aqui numa nova chance, Moisés ameaça e depois cumpre com esta quinta praga, peste nos animais egípcios. Os judeus foram novamente poupados. Nós vimos já na praga anterior, na quarta, que Deus fez uma separação. A praga só atingiu os egípcios e poupou os israelitas, os judeus, de propósito, para Deus mostrar a quem ele estava protegendo e o poder dele de fazer como ele achava melhor. Faraó mandou conferir os animais judeus e foi humilhado novamente quando ele recebeu o relatório de que, de fato, os animais dos judeus não foram atingidos e os animais dos egípcios foram mortos, pelo menos os que estavam em campo aberto. Então ele foi humilhado pelo povo que ele estava humilhando, ou talvez melhor dizendo, foi humilhado pelo Deus daquele povo que ele estava humilhando. Os crentes comprometidos com o Senhor Jesus Cristo muitas vezes são objeto de perseguição forte, feroz, às vezes nem tanto, às vezes mais sutil, mas que dói, que magoa. O apóstolo Paulo disse que o que quisesse ser fiel iria ser perseguido. E perseguição não significa apenas ser preso ou ser torturado, mas há várias formas de perseguição em termos de consideração social, pública, humana, pessoal, há muitas maneiras. E crentes comprometidos, às vezes, eles são humilhados até por quem se chama, às vezes, crente ou evangélico, mas de uma maneira muito apenas para dizer, mas que não vivem de fato assim, e os comprometidos são, às vezes, chamados de exagerados, de radicais, ou coisa assim, e especialmente, claro, pelo próprio mundo, aqueles que não têm Deus. Mas os crentes não perdem por esperar. Muito conhecida a frase, dita mais de uma vez pelo Senhor Jesus Cristo, os humilhados serão exaltados. Então, um dia tudo vai se inverter. E esses judeus aqui foram muito humilhados por esse faraó, muito. E agora estava começando a virar
O Deus deles, não eles, é importante frisar, os judeus não fizeram nada para poder ter adquirido algum tipo de poder para humilhar o faraó, nada. O Deus deles tomou providências e começou agora a humilhar o faraó e dizendo que ia fazer assim, e assim estava fazendo. Versículos 8 a 12. Então vimos agora a quinta praga, né? Que foi essa peste nos animais, agora a sexta. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e dos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés, vou até o 12. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Curioso é que desta vez não houve uma chance. Faraó, deixa o povo ir. Se não, dessa vez não houve isto. Simplesmente Moisés chegou lá com a mão cheia de forno, de cinza de forno, ele e Arão, e simplesmente jogou no ar, como Deus havia dito, e essa cinza as cinzas se tornaram tumores e úlceras nos homens e nos animais que haviam restado da última praga. É a primeira vez que Deus age diretamente na saúde de pessoas. Sempre falava nos animais, agora ele fala em conforto, agora em saúde, doença sobre pessoas. Notem a humilhação final dos magos. Nunca mais falou nos magos, é a última vez. No começo, Moisés fazia isso e os magos imitavam. Os magos imitavam, comentamos bastante já sobre isto. Chegou um ponto que eles já não conseguiam mais imitar, Deus já começando a humilhá-los, e agora a humilhação total. O tumor pegou neles. Então não é que eles podiam imitar agora o que Moisés havia feito. Eles não podiam evitar, nem neles próprios. Eles mesmos caíram doentes e não se falou mais em magos. É curioso que Deus não os esmagou logo na primeira vez, quando eles imitaram a transformação de um cajado, de uma vara, em cobra. Lembram? E, obviamente, Deus poderia ter limitado imediatamente aquilo ali, isso não permite esse tipo de coisa aqui. Mas Deus deixou uma vez, duas, três, quatro, agora encerrou. Nesta sexta praga, os magos saíram de cena. E, outra novidade grande, pela primeira vez, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Até aqui havia dizendo que Faraó endureceu o seu coração. Endureceu o seu coração. Agora diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Endurecimento de coração e amolecimento de coração, do outro lado da moeda, é algo muito misterioso a nós. Deus tem o poder de amolecer o coração de quem quer e de endurecer o coração de quem Ele quer. Ao mesmo tempo, ninguém pode dizer que então o homem é um robô, porque Deus faz o que quer, amolece o coração, endurece o coração, então o homem fica como sendo um objeto nas mãos de Deus. E a Bíblia inteira diz que não é assim, que cada ser humano é responsável diante de Deus pelas suas próprias decisões. Não é à toa, então, que por 5 vezes, nas 5 primeiras pragas, diz claramente,
Faraó endureceu o seu coração. Anota aí. Isso foi uma atitude pessoal de Faraó. E, obviamente, será responsabilizado por isto. Todo ser humano será responsabilizado diante de Deus pelas próprias decisões de rejeitar a Cristo, de aceitar a Cristo. Ah, mas aqui diz que Deus é que endurece, Deus é que amolece. Uma coisa não interfere na outra. Ah, mas eu não entendo. O problema é seu. Nem eu. Nem Calvino, nem Lutero, nem apóstolo Paulo, nem apóstolo Pedro, nem Moisés. Ninguém no mundo. Não há ser humano que entenda isto. Que Deus é soberano, endurece a quem quer e amolece a quem quer, e ao mesmo tempo, sem interferir na soberania de Deus, o homem é responsável pelo que ele decide quanto ao seu próprio coração, sem interferir na soberania de Deus. E Deus é soberano sem interferir na responsabilidade do homem. Quando eu digo sem interferir, significa sem anular, melhor dizendo, a responsabilidade do homem. Essas duas coisas existem lado a lado. A Bíblia fala muito nas duas, fala numa como se a outra não existisse, na soberania de Deus, como se o homem não fosse responsável. E fala na responsabilidade do homem de uma maneira tão forte, como se Deus não fosse soberano. É impressionante como a Bíblia atesta as duas verdades paralelamente, não procura explicar, a Bíblia não procura explicar, porque o homem não vai entender mesmo, apenas diz que é assim, quer o homem aceite ou não aceite. Aí diz então que Deus endureceu o coração de Faraó. Interessante que a gente diz com muita naturalidade isso, né? Pois é, Deus amoleceu o coração de um, Deus endureceu o coração agora de Faraó. Parece muito natural. Pois procure endurecer o coração de alguém. Você. Pode ser seu filho, sua mãe, seu pai, seu amigo. Você pode ter 50 anos de idade, pode ser um menino de 6. Endureça o coração de uma criança, ou de um velho, ou de um jovem. Endureça. Amoleça. Então, é natural falar que Deus amolece, Deus endurece. Tudo bem, é para ser natural mesmo, porque Deus é Deus. Mas é bom notar que é algo que, embora falemos com naturalidade, mas isso é uma confissão, ao dizermos isso e dizermos que cremos nisso aqui, de um atributo absolutamente único, que só poderia mesmo pertencer ao Deus que criou tudo. Ele interfere dentro do coração. Você pode influenciar o coração de alguém, claro, você pode falar com alguém, vou levar aquela... Tem pessoas que levam uma plateia de milhares de pessoas ao choro e ao riso em poucos minutos, pessoas que são extremamente manipulativas de multidões, mas isso não é endurecer nem amolecer coração. É outra coisa, é mexer lá dentro, mexer em convicções. Vamos em frente. 7ª praga agora, versículos 13 a 17. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, interessante, ó, sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois, isso é fantástico, eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra, teria te matado já, se eu quisesse. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder. E, esse i aqui, que vem depois, é muitíssimo importante, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Uma pergunta natural, quando a gente lê Êxodo,
Moisés chega lá com Arão, diante de Faraó, faz a demonstração lá da vara virando cobra, e mostra o poder, aí Faraó resiste, e ele insiste, Moisés, Faraó resiste, aí vem a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, aí começa a ficar até meio monótono, de tanto ler. Essa cena, Moisés chega lá, deixem meu povo, Deus mandou dizer, não deixo, aí tem praga. Para a praga que aí agora eu vou deixar. Aí a praga cessa. Aí ele se arrepende de ter dito que o povo ia embora, o faraó. Aí não deixa. Aí Moisés volta. Então é uma cena que se repete. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pensa, espera aí, por que Deus não acaba essa brincadeira logo de uma vez? Que não é brincadeira, mas essa história de uma vez, acaba com isso. Aqui está a resposta. Do próprio Deus. Ele responde. Moisés, eu poderia ter encerrado isso há muito tempo. Aliás, te matando logo, matando tu, teu povo, tudo. Mas eu não quis. Por 2 motivos. Mostrar o meu poder. Segundo, meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus, terra do Egito. Deus queria ser conhecido no Egito. Não para ficar famoso. Mas quando Deus diz que quer ser conhecido, sabe o que significa? Ele quer ser adorado. Ele quer ser glorificado, ele quer ser reconhecido como Deus. É isto. Não é famoso, mídia, fala em Deus, espalha o nome de Deus, para ele ficar bem conhecido, badalado, nas pesquisas. Não tem nada a ver com isso, nada, zero. E aqui está a resposta. Na realidade, Deus estava numa plena campanha evangelística no Egito. Talvez a campanha evangelística mais estranha que já houve na face desta terra, envolvendo pragas, úlceras, dores, desastres, tempestade, tudo de ruim. Mas era uma campanha evangelística, porque na base de tudo, Deus queria salvar almas. Porque Ele disse que queria ser conhecido. E eu disse, quando Deus quer ser conhecido, Ele quer ser adorado. E para adorar Deus, há de se ter fé neste Deus. E agora, numa época pós-vinda de Cristo, para se conhecer este Deus, só há uma maneira, através do Senhor Jesus Cristo. É a única forma de se conhecer este Deus. É a única forma de se salvar de uma condenação que existe desde que Adão pecou com Eva. Então Deus queria alcançar almas do próprio Faraó, se fosse o caso. E ele diz aqui, lembra que eu disse, enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Aí depois é que ele disse, os teus oficiais, o teu povo. Primeiro ele falou no próprio Faraó. E a palavra coração pode ser traduzida por pessoa, embora no hebraico é coração mesmo, mas pode ser a tua pessoa. Então, o que quer dizer que Deus estava atento para a própria reação pessoal de Faraó, aí depois dos oficiais, e depois do povo. Então, Deus estava interessado nas pessoas no Egito. Ele queria ser adorado. E adorar a Deus significa ser salvo. Adorar corretamente. No versículo 18, uma nova ameaça. Eis que amanhã, por este tempo, hora marcada, hein? Peste com hora marcada. Está aqui uma. Não foi nem assim, amanhã. É por esta hora. Que horas são no seu relógio aí, seu faraó? Anote aí, acerte o seu relógio com o meu. Hora marcada. Amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Nova chance de arrependimento.
Cada vez que alguém fala o evangelho para outra pessoa e diz assim: se arrependa, meu amigo, aceite Cristo, meu amigo, isso significa uma nova chance. Todos nós temos uma chance para arrependimento. Todos nós temos. Você teve a sua, eu tive a minha. Alguns aproveitam essa oportunidade, outros não aproveitam essa oportunidade. Os motivos, as razões são profundas, são íntimas e misteriosas para nós, mas é fato. Então, na realidade, cada vez que o faraó ouviu de Moisés, faraó, parece não, era uma ameaça, claro. Se não fizer isso, seu faraó, Deus vai punir de novo com outra peste, outra praga, pior do que a anterior e tal. Então, que era uma ameaça? Era, mas, ao mesmo tempo, era uma chance de faraó dizer: ok, eu desisto de brigar, me opor a esse Deus. É uma chance. Cada ser humano tem a sua, que cada um de vocês que são crentes, graças a Deus que aproveitaram, e os que não são, que aproveitem, e os que se dizem crentes, mas não são convertidos por dentro, que cuidem. Então, cada um cuide da sua própria alma, e Deus sabe o restante. Então, versículo 19 a 25, agora, pois, manda recolher o teu gado e o que tu tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então, disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuvas de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. É impressionante aqui a sugestão que Moisés deu ao faraó: guarda o gado e guarda os escravos. Guarda, recolhe. Foi sugestão de Deus através de Moisés. Porque é interessante que esse era meio óbvio. Na hora que Moisés dissesse: amanhã essa hora vai chover pedra, opa, recolhe tudo. Mas é impressionante como Deus resolveu exteriorizar a sua misericórdia, dizendo: faça isso. Eu estou avisando. Muitos talvez não gostem quando nós falamos em inferno, mas é importantíssimo, quando você fala de Cristo para alguém, dizer: sem Cristo significa inferno, perdição total, por um tempo infinito. Ah, mas eu não consigo nem imaginar sofrendo de uma maneira infinita. Mas é o que a Bíblia diz. Uma vez eu falei isso para um primo meu, inteligentíssimo, economista. Espera aí, se eu morrer sem Cristo, como tu está dizendo aí, eu vou para o inferno e vou sofrer lá infinitamente. Vai, mas eu não aguento. Eu digo: eu morro de novo. Digo: bom, aí já não vou conseguir argumentar com você. Você já imaginou você querer morrer de novo e não conseguir morrer de novo? Ou talvez até morra de novo,
que não morre não, porque a Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Mas se pudesse, morrer de novo, e de novo, e de novo. Grande solução, né? Morrer de novo, aí inferno de novo, aí morria de novo, inferno de novo, desistia de morrer. E terminava no inferno mesmo, que não tem jeito. Só que isso aqui é só especulação. Especulação não, é uma especulação teórica, porque não é, porque a Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Ou seja, não dá para a inteligência humana alcançar o que é sofrer sem fim. Nós não conseguimos, nós não temos essa experiência para poder comparar, nós não temos um referencial do infinito. Por isso que o infinito perturba tanto a nossa mente. O menos infinito, o mais infinito, nos perturba muito. E tem o menos infinito, tem o mais infinito. Estudamos muito isso, né? E a gente não entende, mas é. A própria matemática reconhece que existe, faz parte. Entra aí a história. Então, como é que considera isso até nos cálculos, mas a gente não aceita quando fala em termos existenciais? Ora. Então, existe para a matemática, mas não existe para nós. E nós aqui pesquisamos a matemática, os seres humanos, a matemática que Deus já colocou tudo feito, só fizemos apenas descobrir. Então, muitos não aceitam e não gostam quando se fala em inferno, porque é uma ameaça, politicamente incorreto, respeite as minhas convicções. Amigo, não estou desrespeitando, só estou dizendo que a Bíblia diz que quem morrer sem Cristo vai para o inferno, e o inferno é um sofrimento eterno. Pronto. Agora, se você crê, se você não crê, é outro assunto. Faraó, se você acredita que vai amanhã ter chuva de pedra e fogo do céu, talvez fosse relâmpagos ou fogo mesmo, não importa, as pedras que estavam liquidando tudo lá, se você crê ou se não crê, fique à vontade. Eu estou lhe dizendo, vai ter, Faraó, e amanhã, e a essa hora, rapaz, tira ao menos os escravos, para não morrerem, e os animais. Se quiser encarar isso como uma ameaça, um desaforo, fique à vontade. Os oficiais se dividem em dois grupos, não sei se vocês notaram aqui. Os que temiam a palavra do Senhor recolheram o gado. E teve os que não se importaram e não fizeram nada. Veio e matou. A tempestade de pedras matou os escravos dos que não saíram e os animais dos que não tiraram suas posses. Escravo era tido como uma posse. A rigor, a humanidade toda se divide em duas. Os que creem na palavra de Deus e os que não creem na palavra de Deus. Os que aceitam Cristo e os que não aceitam. Não tem jeito. A humanidade é dividida nesses dois grupos. O resto são subgrupos e secundários. Os grupos que interessam, nos quais a humanidade se divide, são só esses dois. Os que vão para o céu, em Cristo, e os que vão para o inferno, sem Cristo. Cai uma chuva violenta, o estrago é muito grande. Judeus novamente poupados, no versículo 26, não vou ler, já quero encerrar, versículos 27 a 29, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei, olha só, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Como se converteu? Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. É curioso que cada vez que o faraó chamava Moisés, ele abria mais, ele falava mais de si. E aqui ele diz várias coisas. Pequei desta vez. Você está vendo a sutileza aqui de Faraó? Ele assuma a culpa, mas de um modo muito diminuído. Eu pequei desta vez, seu Faraó, esta é a 7ª praga. O senhor pecou desta vez. O senhor já mentiu
todas. Desta vez, levanta a suspeita de que ele não se arrependeu coisa nenhuma. Só essa frase dele. Só isto, pequei desta vez. Não entendeu nada. E ele disse também, falou mais, ele fez aqui uma pregação. O Senhor é justo. Porém, eu e meu povo somos ímpios. Pela primeira vez, Faraó fala num atributo de Deus. E num atributo verdadeiro, correto. Ele falou que era certo de Deus. Faraózão daquele pagão, coração duro, mentiroso, falso. Falou a verdade sobre Deus, ou uma verdade sobre Deus. Até as pedras podem louvar a Deus, se Deus quiser assim. Ah, mas ele foi insincero. Eu não diria isto. Eu admito que Faraó possa ter sido sincero em ter achado Deus justo. Agora, disso aí, de achar que Deus é justo, dizer que é pecador, para daí para a conversão de alguém, é outra coisa. Inclusive, o título que eu coloquei para a pregação é reconhecer-se pecador não é conversão. Reconhecer-se pecador não é conversão. Eu não vou explicar aqui em detalhes, não temos mais tempo. Mas o versículo 30 é impressionante. Quanto a ti, Moisés para Faraó, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Moisés não se iludia, não era ingênuo. Eu tenho batido nesta tecla aqui muitas vezes, cuidado com a ingenuidade. Está cheio de gente aí falando em Jesus, Jesus salva, e bota panfleto, e bota um adesivo no carro, e 1000 frases sobre Jesus, te ama, e tudo, e fala muito, e está numa época assim que está chovendo evangélicos, milhões de evangélicos de toda matiz, de todo jeito, de todo tipo de crença, à parte de que Jesus salva, Jesus Cristo é Senhor, pronto, e só. O que isso significa é outro assunto. Mas não é assim, não. Quem diz que Jesus é Senhor tem que mostrar que Jesus é Senhor da maneira que a Bíblia mostra. Que Jesus Cristo salva de quê? E salva por quê? Salva como? Qual o método de salvação dele? Não é só assim, Jesus salva. Não. Isso não é evangelho. Isso pode ser um anti-evangelho. Jesus salva. Aí na segunda frase já vai dizer uma coisa contra as Escrituras. Ué, cadê o cristianismo verdadeiro? Então não é assim. Não, olha a ingenuidade. Ah, meu fulano fala tão bem, com outra televisão lá, ele fala, eu chego e fico arrepiado. Pode se arrepiar à vontade, mas examine o que ele está dizendo, por favor. Examine se o que ele está dizendo bate com o restante da Bíblia. Não adianta pregar um pedaço da Bíblia. O mundo está apinhado de seitas que se chamam cristãs e pessoas que se autodenominam pastores e apóstolos e isto ou aquilo. Não importa como se denominam. Importa o que eles estão dizendo, confira nas Escrituras, não seja ingênuo. Deve ter sido difícil para Moisés, depois de ouvir o poderoso e durão Faraó, dizer, eu pequei. Tudo bem, desta vez, mas eu pequei. E o Senhor é justo, e eu sou ímpio. Teria sido muito fácil para uma vez, oba, ele se converteu. Irmão Faraó. E ficar todo feliz e satisfeito, e quase que bajulando um pouquinho ali Faraó, porque agora também o homem agora é dos nossos, e tal, porque as palavras de Faraó foram bonitas. Eu sei que tu não creres em Deus ainda não. Impressionante isso. Se alguém se declarar crente a você, mas você não vê sinais de conversão, faça esse favor a essa pessoa, chame e diga,
com todo respeito, não estou entrando no seu coração, que eu não vejo o coração de ninguém, só Deus. Mas com todo respeito, com todo amor em Cristo, deixe-me dizer uma coisa: avalie ou reavalie sua conversão a Cristo, ou seu caminhar espiritual. Reavalie, meu irmão, meu amigo, é um favor. Se reavalie com rigor, com o seu próprio coração. Porque a pessoa pensar que é salva e não ser é um erro fatal, perigosíssimo. Versículos 31 a 32 são parênteses que eu não vou comentar. E o 33 a 35, final, eu vou ler e vou encerrar. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar. Tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Então, Faraó novamente recusa. Moisés tinha razão quando disse que não estava acreditando em algo profundo nem sincero da parte de Faraó. Sincero, eu digo, em termos de arrependimento profundo. Faraó aprendeu muito sobre Deus, falou de atributos de Deus corretamente, mas não abriu o coração para esse Deus, e obviamente Faraó será responsabilizado por isto. O apóstolo Paulo diz que quando a palavra de Deus é pregada, há reação. Ele fala até em cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Então, alguns creem, e ao crer no Senhor Jesus Cristo, se tornam filhos de Deus, se tornam salvos eternamente. Então, o Evangelho foi cheiro de vida para a vida, e para outros é cheiro de morte para a morte. Não aceitam, reagem, continuam perdidos nos seus próprios pecados. Deus é soberano, Ele tem os seus escolhidos. Ao mesmo tempo, este mesmo Deus soberano diz para todos, escolhidos ou não, aceitem o meu filho, vão até ele, ouçam, obedeçam e creiam nele, porque assim vocês serão responsabilizados por não crerem. Fique com essa parte que depende de você, no sentido que tem a ver com você, melhor dizendo, e nós somos salvos, agradecendo a Deus pela salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como pedi no início, trabalhe nos corações de acordo com cada necessidade. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.